Oi, gente, boa noite. O meu nome é Pedro e agora eu vou falar um pouquinho sobre algumas tribos indígenas e algumas de suas crenças e também um pouco da sua cultura. Bem, os índios eles foram primeiramente os primeiros habitantes do território brasileiro e são formados por povos diferentes com hábitos, costumes e línguas também diferentes. Os Yanomamis, por exemplo, eles falam quatro línguas e as suas habitações são rudimentares, e elas são constituídas por caibros amarrados por cipós revestidos de palha e coisas do tipo, que eles tiram da natureza e utilizam para fazer suas casas. Eles possuem características seminômades, por deixar uma região após explorarem ao máximo o que ela pode oferecer. E além dos Yanomamis, e diferente deles, os Carajás falam apenas uma língua, a Macro-G. Os mesmos são divididos em três grupos diferentes, sendo eles os Carajás, Javaés e os Xambiós. Eles acreditam que o homem pode se transformar em animais e que o contrário também é possível. Além disso, os Carajás residem próximos ao rio Araguaia, pois acreditam que toda sua bagagem cultural e religiosa foi dada por ele. Esses indivíduos vivem no cultivo de seus alimentos, como milho, mandioca, batata e entre outros. Eles têm também a cultura de dividirem o seu trabalho, sendo mais pesado, como a defesa do território, por exemplo, construção de casas e pesca deixado para os homens, enquanto as mulheres, por sua vez, focam nos afazeres domésticos, sendo também responsáveis pela educação de seus filhos, o casamento dos mesmos, da pintura e ornamentação de crianças, entre outros. Já os Guaranis, eles manifestam sua cultura um pouco diferente dos outros grupos que a gente viu. Eles expressam ela através do trabalho em cerâmica e rituais religiosos também, né? Eles possuem sua própria língua e ensinam a língua portuguesa às crianças acima de 6 anos. E os mesmos são migrantes, e agricultores. E têm a crença de que a morte é como uma passagem para a Terra Sem Males, como é chamada por eles, onde os que já se foram se encontram nesse local protegendo o povo que ainda está vivo. Bom, gente, para os que não me conhecem, eu me chamo Raliara e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a religião e a cultura do povo tupi, que foi um povo muito importante para a formação cultural, histórica e étnica do povo brasileiro. Eu vou falar primeiramente, sobre a questão religiosa, a questão da hierarquia dentro das aldeias. Primeiro, os tupis, eles são dominados, entre aspas, por um ser supremo, conhecido como Monan. Já dentro das aldeias, a autoridade religiosa é o pajé, que é um sábio que atua como curandeiro, sacerdote, adivinho. E os seus cultos, eles vêm através de músicas e instrumentos que servem tanto para os ritos religiosos como para comemorações, como para situações festivas. Afastam flagelos, afastam epidemias, mas também festejam as boas caçadas e as vitórias em guerras. Atualmente, existem cerca de 225 sociedades indígenas distribuídas em todo o território brasileiro, mas infelizmente essa população só corresponde a 0,25% da população do país, o que há muitos anos atrás, não era realidade. Mas infelizmente, com tudo que aconteceu, essa população foi absurdamente diminuída. Diante de tudo que a gente falou aqui até agora sobre a cultura, a religião, não dá para citar tudo porque é uma cultura muito, muito, muito rica, assim como todas as outras. Partindo mais para a questão atual, os índios, hoje em dia, eles absorvem muito da nossa cultura. Até porque quando os portugueses chegaram aqui e tudo mais, bem no início da criação do país, Brasil, eles foram aculturados, a gente sabe disso. Mas hoje em dia eles preservam muito da cultura deles, só que também aderiram a alguns costumes nossos, alguns costumes que não são próprios de sua cultura, mas que eles aderiram, como frequentar escolas, aprender o idioma português, que não é o deles, mas eles não chegaram a abandonar. Graças a Deus, eles não abandonaram as suas tradições. E
Enfim, gente, eu acho que é isso. Eu acho que eu consegui explicar pra vocês um pouquinho da cultura, um pouquinho da religião e um pouquinho da importância do povo tupi. As religiões possuem grandes narrativas, que explicam o começo do mundo ou que legitimam sua existência. O exemplo mais conhecido é talvez a narrativa do Gênesis na tradição judaica e cristã. Quanto à legitimação da existência e da validade de um sistema religioso, este costuma apelar a uma revelação ou obtenção de uma sabedoria por parte de um fundador, como sucede no budismo, onde o Buda alcançou a iluminação enquanto meditava debaixo de uma figueira, ou no Islão, em que Muhammad recebeu a revelação do Corão de Deus. As religiões tendem igualmente a sacralizar determinados locais. Os motivos para essa sacralização são variados, podendo estar relacionados com determinados eventos na história da religião, ou porque esses locais são associados a acontecimentos miraculosos, ou porque são marcos de eventos religiosos relacionados à mitologia da própria religião. Na antiga religião grega, os templos não eram locais para a prática religiosa, mas sim locais onde se acreditava que habitava a divindade, sendo por isso sagrados. As religiões estabelecem que certos períodos temporais são especiais e dedicados a uma interação com o divino. Esses períodos podem ser anuais, mensais, semanais ou podem mesmo se desenrolar ao longo de um dia. Algumas religiões consideram que certos dias da semana são sagrados. Outras marcam esses dias sagrados de acordo com fenômenos na natureza, como as fases da lua na religião Wicca, em que todo o primeiro dia de lua cheia, Esbat, é considerado sagrado. As religiões propõem festas ou períodos de jejum e meditação que se desenvolvem ao longo do ano. Bom dia, para quem não me conhece, eu sou o Luizinho e eu vou falar um pouco sobre religião indígena no geral. Bom, do ponto de vista religioso, as culturas indígenas elas são marcadas pela presença de um xamã, que é o pajé no Brasil, os quais eles são responsáveis pela mediação entre o plano espiritual e material, bem como pela preservação e difusão do conhecimento da tribo. Em seus rituais, normalmente panteístas, ou seja, praticavam o animismo, reverenciam os ancestrais, os elementos, as plantas, animais e os seres mitológicos dos quais eles acreditavam. Outro fato curioso é o uso de alucinógenos e outras substâncias para os rituais, como o tabaco e bebidas alcoólicas, que são utilizados para fazer a ligação com o mundo espiritual. Mais um aspecto interessante é a percepção indígena do tempo e do universo, que para eles não existe uma linearidade bem definida entre esses dois aspectos. As crenças religiosas e superstições tinham um importante papel dentro da cultura indígena. Fetichistas, os indígenas eles temiam ao mesmo tempo um bom Deus, que era o Tupã, e um espírito maligno, tenebroso, vingativo, que era o Wanhagá, ao sul, e Jurupari, ao norte. Eram dois nomes para o mesmo ser. Algumas tribos elas pareciam evoluir para a astrolatria, embora não possuíssem templos. Porém, eles adoravam o sol, que era chamado de Guaraci, que significa mãe dos viventes, e a lua, que era chamada de Jaci, que significa nossa mãe. O culto dos mortos sempre foi rudimentar. Algumas tribos incineravam seus mortos, outras os devoravam, e a maioria, como se não houvessem cemitérios, encerravam seus cadáveres na posição de fetos, em grandes potes de barro, que eram chamados de igaçabas, que eram encontrados suspensos tanto nos tetos de cabanas abandonadas, como no interior de sambaquis. Bom dia, meu nome é Danilo e irei falar um pouco sobre a tribo Guarani. Os índios brasileiros são politeístas, mas sua maneira de relacionar-se com a religião mudou drasticamente com a influência da colonização, de orientação católica e monoteísta. Acreditavam nas forças da natureza, na divindade de animais, de plantas e do próprio homem interagindo com todos os elementos. Pela tradição oral, repassavam os costumes e as orientações para os rituais de vida e de morte. Entre os rituais de vida marcantes estavam as celebrações de passagem, que marcavam a transição para a vida adulta. A característica comum dos povos indígenas brasileiros no que tange à religião é o xamanismo. É o xamã o responsável pela condução dos rituais.
Entre os povos tupi-guarani, o xamã é denominado pajé, a pessoa que lida com as conexões entre seres vivos, a natureza, homens vivos e mortos. Olá, para quem não sabe, meu nome é Álvaro e eu vou falar sobre a religião Apache, que está voltada para a crença dos espíritos dos seus antepassados e no poder da natureza, também havendo aspectos do xamanismo. Sua religião era de extrema importância, tanto que até os feiticeiros possuíam um certo poder sobre sua tribo, havendo situações que ele influenciava nas decisões que aconteciam nos conselhos tribais. Os An seria o nome dado ao seu Deus, que também é dito que na história de sua criação ele enviou os espíritos da montanha para guiá-los, sendo esses espíritos de suma importância para eles, por frequentemente ser solicitados que sua proteção fosse concedida a eles. Os Chicunas são um povo ameríndio que habitam atualmente a fronteira entre o Peru e o Brasil e o trapézio amazônico na Colômbia, e configuram o mais numeroso povo indígena na Amazônia brasileira. Com uma história marcada pela entrada violenta de seringueiros, pescadores e madeireiros na região do Rio Solimões, foi somente nos anos 90 que os Chicunas lograram o reconhecimento oficial da maioria de suas terras. É um povo de uma cultura rica com várias tradições e, na questão da religião, os Chicunas acreditam que foram pescados por Ioi, um dos principais heróis culturais, das águas vermelhas do Igarapé Evaré. Por isso se denomina Maguta, ou povo pescado com vara. Depois de pescados, o povo Maguta passou a residir na montanha Taivejini, nos arredores da casa de Ioi, lugar sagrado para os atuais Chicuna. Algumas aldeias foram constituídas sobre promessas religiosas, como por exemplo a aldeia peruana de Cuchilo Conca, que surgiu por influência de um missionário evangélico estadunidense, e as colombianas Macedônia de Arária, que também seguiram o mesmo caminho. Práticas rituais, cultos religiosos e esportes coletivos foram condenados pelos líderes messiânicos e substituídos por hábitos brancos. No século XXI, observa-se uma tendência de reintrodução dos costumes tradicionais por demanda dos ticuna e dos brancos em busca da autenticidade étnica daquele povo.